Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um evento da Comissão de Governança Especial do Conselho Regional de Administração, dentro dos eventos do mês de setembro, né, que é o mês do administrador. E nós temos a satisfação hoje de ter aqui para apresentar os debates o professor Cláudio Manfredi, o professor Ronaldo Granha e o professor André Dias. Eles vão fazer apresentações a respeito do tema governança e compliance, né? Ao final das apresentações, vão estar abertas para perguntas, tanto das pessoas que estão aqui, como também daqueles que estão nos vendo pela internet, que podem encaminhar as perguntas pelo Facebook, né? Lá no Facebook tem uma página específica para essa apresentação, as pessoas podem acessar lá essa página e encaminhar perguntas que a gente repassa aqui para os professores. Eu queria chamar, então, aqui a sentar aqui o professor Cláudio Manfredi, e ele vai falar. O professor Cláudio Manfredi é mestre em administração, gestão empresarial e advogado com especialização em direito de empresa e pós-graduado em E-Lawyer. É um consultor credenciado do SEBRAE, professor convidado da Universidade Estácio de Sá e da Fundação Getúlio Vargas. É membro das comissões de estudos especiais de gestão de riscos e governança das organizações da BNT. Tem uma vasta experiência, né? Mais de 25 anos em advocacia empresarial, já foi consultor jurídico da White Martins e é responsável por liderança e compliance na América do Sul. Então, vocês veem o peso, né, do nosso convidado, é quem a gente agradece muito a participação. E ele vai falar sobre questões atuais da governança corporativa, o que interessa muito, tanto para os estudantes de administração como para os profissionais de administração, né? Para os gestores de empresas, né? Vai falar sobre governança, vai falar também sobre compliance, transparência e conflitos de interesse, que são temas bem atuais, né? E que chamam a atenção de todos nesses dias que a gente vem passando. Vai falar sobre alguns referenciais teóricos, né? Vai passar alguns referenciais teóricos para embasar toda essa discussão, mas vai tratar também de algumas notícias, né, que tiveram grande repercussão na mídia nos últimos tempos, né? De acordo com o tema, né, que fala da governança corporativa nos dias atuais e suas perspectivas para o futuro, ele vai também discorrer um pouco sobre isso, vai falar sobre a busca da efetividade nos programas de integridade e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Gostaria de chamar aqui também para ocupar o nosso espaço o professor Ronaldo Granha, né, que é engenheiro mestre em sistemas de gestão, pós-graduado em finanças corporativas e em serviços de telecomunicações, professor e conteudista de cursos de graduação e pós-graduação presenciais e de EAD, como consultor gerencial ou gestor corporativo de grandes organizações internacionais, desenvolveu estruturas e projetos de governança corporativa, compliance, auditoria interna, gestão da qualidade, gestão de processos, gestão de risco, gestão de segurança do trabalho, orçamento e custos, né? Então, mais uma vez, a gente agradece muito, né, a presença do professor Ronaldo Granha, e ele vai falar sobre as aplicações das visões práticas nas empresas, né? Vai comentar os desafios da implementação, né, que não é fácil escrever uma coisa, né, falar é uma coisa, implementar já é um pouco mais difícil. Coisinha pouca, né, mais difícil. Então, ele vai falar sobre os desafios da implementação e da formação de uma cultura de governança, né, que é uma coisa fundamental, uma coisa muito importante. E vai fazer a vinculação da governança corporativa à melhoria da produtividade corporativa. Teremos ainda o professor André Dias, que é gerente de riscos e compliance da Eletros, né, um fundo de pensão do pessoal da Eletrobras, né, ex-gerente executivo de controles internos, riscos, compliance e gestão de processo da FAPES, que é o fundo de pensão do BNDES. E ele vai falar sobre a lei anticorrupção e seus desdobramentos, coisa do nosso dia a dia, né? É só pegar o jornal, só ligar a televisão e a gente vê diversos comentários sobre isso. Vai falar também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, repassando essa questão também que vai, no ano de 2020, ela vai ser o nosso dia a dia, né, vai ser muito importante.
E vai ter como pano de fundo os custos dos controles nos cenários de recessão econômica. Controle é custo, né? E no momento de recessão, como é que a gente pode conviver com mais controle e uma expectativa de geração de novos custos? E vai dar também um tom mais operacional, né? Vai abordar aspectos operacionais, complementando as apresentações, que a gente faz um fecho com uma visão mais operacional. Queremos cumprimentar também fortemente, né, o André Dias por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente do dia de hoje. Eu convidaria, então, o professor Cláudio Manfredi a fazer a primeira apresentação e pediria que o André Dias ocupasse ali o nosso lugar. Então, obrigado. Caramba, não fui eu. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos. Agradeço a comissão especial daqui do Conselho, na pessoa do administrador Luiz Félix. Agradeço o convite a me receberem aqui, um advogado nessa casa, que eu admiro. Eu estou começando a admirar e espero ser convidado mais vezes. Quero compartilhar com vocês um pouco das reflexões dos últimos meses sobre questões de governança e compliance. Algumas questões mesmo, algumas poucas informações de referenciais teóricos, né, para a gente poder até abalizar, fazendo uma relação, uma correlação com os fatos que a gente vai estar conversando, e as perspectivas, então, quais são as percepções dos momentos futuros que vamos estar enfrentando, notadamente até nos próximos meses, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, o primeiro fato que eu queria compartilhar com vocês é uma notícia de maio desse ano, e nessa notícia, acredito que já foi explorada várias vezes a problemática aí da Petrobras, mas o que eu gostaria de destacar aqui, principalmente, é o valor, que aqui está pequenininho, mas que dá para perceber, 21 bilhões de reais que foram as perdas sofridas pela empresa em razão de questões de governança. E, no bojo dessa reportagem, o diretor de conformidade, ele destaca a dificuldade de você recuperar a reputação da empresa. Em julho, quando o administrador Luiz Félix falou sobre a questão dos investidores na governança corporativa, como eu vou retomar a confiança do investidor, que outros tiveram perdas significativas? Então, o trabalho formiguinha, o administrador na busca da gestão da empresa, ele deve estar atento em relação a que tipo de perdas ou que tipo de consequências a sua gestão vai gerar para o negócio. Aquela maximização do valor, que é a busca da governança, como trabalhar evitando perdas dessa monta. Um outro caso que eu trago aqui, um outro fato, né? Não são casos, são fatos, são notícias, né? Essas duas empresas iriam se juntar, haver uma fusão, iam criar uma empresa com faturamento de 76 bilhões de reais por ano. Ela seria a quarta maior empresa, ou player, ou grupo, do segmento de proteína animal do mundo. Não foram adiante. Por quê? Conforme divulgado nos fatos relevantes, problemas de governança. Não se acertaram de como ficariam as relações cruzadas ou como ficaria o controle desse novo player de faturamento aí de 76 bilhões de reais no ano. O outro problema de
aí que envolve transparência, que envolve também custos de agência, um executivo que de 99 a 2002, ele tirou uma empresa, Nissan, da beira da falência para torná-la uma grande player, exponenciar o seu faturamento, né, o seu lucro, né, o retorno do seu investimento. E, durante muito tempo, foi tido como um exemplo de executivo, como um exponencial internacional, um palestrante, que veio a ser vítima ou culpado. Isso é até um case da Harvard Business School, de abril desse ano, analisando exatamente isso, se foi um golpe ou se foi culpado mesmo. Se o conselho sabia do que estava acontecendo ou não. Se a remuneração que ele buscou para si, junto à empresa que foi constituída, a joint venture constituída em Amsterdã, nos Países Baixos, e os contratos por ele assinados, se estavam ou não dentro da linha de conhecimento do Conselho de Administração das duas empresas. Havia uma questão também da própria remuneração dele, do variável. Se estava, ele estava, pela análise do caso, os conselheiros, os acionistas da Renault, discutiam muito se a rentabilidade, ou melhor, aqueles pagamentos que seriam feitos a eles, eram condizentes com o resultado que ele estava trazendo para a companhia. Então, custos de agência. A gestão, a administração, quer dizer, o trabalho do Conselho de Administração na supervisão de um executivo. Por fim, um outro fato que vai ser melhor explorado depois, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa multa que foi aplicada pelo órgão norte-americano, a maior multa aplicada por esse órgão norte-americano, de 5 bilhões de dólares para o Facebook, pelo uso indevido das informações ou a disponibilização dessas informações pessoais obtidas gratuitamente pelos usuários e utilizadas por essa empresa Cambridge Analytica para assessorar eleições e, inclusive, não apenas da questão do Trump, né, a eleição do presidente norte-americano, como também a própria questão do Brexit, né. Esse escândalo ele pode ser melhor visto, né, uma forma de entretenimento, num documentário da Netflix, Privacidade Hackeada, que ele aborda toda a questão dos dados e as informações, e parece que o problema não vai continuar, porque se o próprio sistema continua tendo acesso a informações não corretamente ou não autorizadas, diretamente autorizadas ou consentidas, vai ter um outro problema mais à frente. Mais uma questão de gestão da empresa. Apesar dos 2,6 bilhões de despencado do lucro desse trimestre, segundo trimestre de 2019, ainda mais coisa está por vir. Então, essas questões que eu quis compartilhar com vocês, elas abordam o quê? O problema de governança, por um aspecto, e para nós entendermos a extensão daquilo que é a governança corporativa, eu trago um conceito do professor Alexandre Micheli, foi professor da USP durante 10 anos, é conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e que define governança corporativa como um conjunto de mecanismos que visam a fazer que as decisões corporativas sejam sempre tomadas com a finalidade de maximizar a perspectiva de geração de valor de longo prazo.
O que vimos com os casos agora, talvez que houve uma preocupação de maximizar foi aquela fusão entre os dois frigoríficos. Que não, então, peraí, vamos continuar sendo players de uma determinada abrangência, porque não chegamos a um acordo de quem vai mandar em quem vai exercer o controle, ou quem vai, dentro de um outro conceito, que também vai ser explorado pelos meus colegas de painel, de palestra, dentro do Instituto Brasileiro da Governança Corporativa, a definição de governança seria o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre sócios, conselheiros, diretores, quer dizer, os chamados stakeholders. Tá? Então, esse sistema de governança, é importante você distinguir o que é a gestão da empresa e o que é a governança da empresa. Para isso, uma análise de Bob Tricker, ele traz essa diferenciação quando esclarece que a gerência conduz os negócios, toca o bonde, toca o barco. Tá? O conselho garante que eles estejam sendo conduzidos, que o barco seja conduzido, na direção certa, de maneira com que foi decidido pelos seus investidores ou pelos seus dirigentes, né, os seus acionistas. Nesse sentido, então, esse gráfico eu acho ele muito rico, ou seja, a governança é o trabalho do conselho de administração e do outro corpo diretivo da companhia, da organização. E a gestão é o trabalho dos executivos da gerência. Partindo para falar um pouco sobre compliance, e o nome compliance, não vou entrar na questão de gramática ou do que é a palavra, a sua origem na língua inglesa. Eu acho que o mais interessante é abordar com vocês o que significa. São processos pelos quais uma organização policia, ela controla, ela verifica seu próprio comportamento para garantir que ela esteja em conformidade com as regras e os regulamentos aplicáveis. Aplicáveis é fundamental, porque se eu não sou uma empresa aberta, se eu sou uma sociedade por cotas limitada, eu não tenho insider, eu não vou ter uma política de negociação de ações dentro do meu programa de integridade ou dentro do meu código de ética. Eu não vou abordar isso. E se eu não atuo num mercado regulado, eu não vou utilizar aquelas regras para reger as minhas atividades. Quando a gente fala de compliance, é claro que o que veio para o Brasil, depois de compromissos assumidos pelo governo brasileiro junto às autoridades e outras autoridades mundiais, né, em tratados, como ensina Modesto Carvalhosa, a lei anticorrupção, que também é denominada como lei da empresa limpa, tá? Também tem esse jargão, muito embora ela tenha um viés, ela tenha um lado muito mais penal, tá? Porque ela não cuida tão somente da questão da corrupção, ela cuida também de outros fatores, como conflito de interesses, uso inadequado ou questões contábeis de você não registrar corretamente, né? No bojo dela, ela adota questões de como a empresa deve demonstrar que ela cumpre as normas e as regras, as leis e as regras a ela cabíveis. Então, alguns pontos interessantes dessa lei e por que tanta
digamos assim, sob o aspecto jurídico, tanta preocupação trouxe para o administrador, para o gestor de empresa, é porque agora, a partir dessa lei, a responsabilidade da empresa deixou de ser uma coisa, ou antes não havia um regramento específico, ela passou a ser objetiva, ou seja, eu não dependo mais de ter uma culpa ou um dolo na hora de entender as atitudes da empresa. Houve o fato, houve o benefício, a empresa é culpada. Essa mudança de termo, que trouxe a todos, então, maior preocupação de, opa, peraí, antes a culpa era, digamos, exclusiva do executivo, que a lei, o conjunto de leis, vocês conhecem muito bem, ele é vasto, né? Mas trouxe nessa legislação essa característica específica para poder, então, penalizar a empresa. Outro aspecto dessa legislação foi a sua extensão até a Lei Mares, vamos dizer assim, né? A extraterritorialidade dela. Ela passou a ser utilizada também para fatos que aconteçam fora do território brasileiro. É claro que também deve haver uma correlação entre a legislação local para que não haja uma superposição, né? Mas é a previsão que nela consta. Tá? A solidariedade do grupo econômico. Então, não há a minha empresa subsidiária ou coligada, o problema foi ali. Não, o problema será analisado como um todo pelo grupo econômico. Tá? Publicidade extraordinária, reputação. O maior dano que você pode ter, ou um dos maiores danos que você pode ter numa empresa, é a reputação. E aí a gente faz o link com aquilo que a primeira notícia relativa lá à Petrobras, na busca da sua reputação. E, por fim, as atitudes atenuantes, que o acordo de leniência, né, o acordo para reduzir as penalidades, mas dentro dessas atitudes atenuantes está o programa de integridade, que é definido num decreto regulamentando a lei anticorrupção e que aqui é o compliance brasileiro. Ou, como querem alguns, ou como indicam alguns autores, de que quando a empresa é privada, não sujeita a algum tipo de controle governamental, estamos falando de programa de integridade. Quando a empresa é uma empresa com ADRs em alguma bolsa, ou na Bolsa de Nova York, ou alguns outros investimentos, ela seria, então, um programa de compliance. Tá? Eu sou um pouco mais legalista, eu adoto essa denominação para o compliance brasileiro. E aqui eu destaco a vocês que é um programa de integridade, ou seja, você não está buscando cumprir unicamente a lei, você está buscando ter uma postura de integridade, uma postura de honestidade, de ética, de exercício daquilo que você não gostaria que fizesse com você, propriamente dito, mas o exercício adequado das suas funções. O programa tem que ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades, ou seja, você não tem uma solução pronta. Você tem que customizar, como eu disse em relação àquela definição do compliance. Você está ali, é o que é aplicável a você. Tá? Não é um programa de prateleira, ou que você compra numa farmácia. Para cada pessoa jurídica, para garantir constante aprimoramento, adaptação, visando garantir sua efetividade. Esse eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Porque de nada adianta você ter todo um esforço de gerar
informações, reunir grupos, tirar executivos das suas atividades, escrever programas, se de nada adianta isso. E não estamos falando de eficácia nem eficiência, estamos falando de efetividade, ou seja, que fim levou, como o Paulo Motta ensina. Para que isso? Né? Bom, o que a gente espera no futuro? Tem um estudo da Ernst Young, do início do ano, de abril desse ano, em que ele endereçou algumas das preocupações para conselhos de administração. Tá? O primeiro item seria a avaliação do dinamismo aqui do ambiente geopolítico e regulatório. Estamos nessa constante. Saiu recentemente, um dos colegas estava comentando, a questão, acho que foi o administrador, Luiz Félix, que falou, a questão da flexibilização de determinadas regras para as empresas. Então, os custos que eu tive com o e-social, agora vai flexibilizar? Então peraí, gera ao administrador uma certa insegurança de que qual é a atividade que eu tenho que tomar e quando eu tenho que tomar. É agora? Esperar um pouquinho mais, porque essa coisa muda, não é não? Ou, como a Lei Geral de Proteção de Dados está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, deixa chegar mais perto para eu ver. Daqui a pouco muda, né? Alguns talvez não lembrem, mas era quase que certa a prorrogação do prazo de apresentação do imposto de renda da pessoa física há alguns anos atrás. Aí todo mundo deixava para o finalzinho, porque sabia que ia prorrogar alguns dias. Bom, já há alguns anos, alguns bons anos, isso não acontece mais. Eu acho que as pessoas aí já entenderam o recado. Né? Aprimorar debates sobre propósito, cultura e talentos, aí é a questão das inovações e como reter talentos, como trabalhar com toda essa questão de cultura disruptiva, né? A preocupação do Conselho em manter esses talentos, essas informações dentro das organizações por eles orientadas. O próximo passo na gestão de riscos, quer dizer, aprimorar, verificar a efetividade dessa gestão de riscos e do compliance. E, por fim, entender os impactos aí dessa transformação digital e essas mudanças no modelo de negócio, exatamente para, dentro de um exercício de visão estratégica dos negócios, o administrador saber se posicionar para que a empresa não seja engolida dentro do seu mercado, dentro do seu segmento de atuação. Tá? Bom, por fim, algumas reflexões quase que pessoais, mas que algumas são compartilhadas pelos colegas. A dificuldade que a gente tem de convencer ou sensibilizar, acho que é a melhor palavra, o empreendedor de micro e pequena empresa, que é um herói, vamos dizer assim, em trabalhar com a dificuldade e a limitação de recursos num ambiente dessa constância regulatória, sensibilizá-lo de que adotar mecanismos que sejam simples de governança, ou os menores ainda, para micro e pequena empresa, os mecanismos, quer dizer, existe um relatório de conformidade e um outro relatório, que agora eu me esqueci o nome, de que demonstra como essa empresa, como essa micro e pequena empresa está atuando com o seu compliance. Então, existem procedimentos mais simplificados para micro e pequenas empresas. Mesmo assim, existe uma preocupação muito grande que olha, se para a micro e pequena empresa já é complicado adotar uma auditoria ou ter um sistema de contabilidade que não envolva os gastos pessoais com os gastos da empresa, se já é complicado, imagina alguma coisa que seja um pouquinho mais complexa.
Tá? Então, essa sensibilização é uma reflexão que eu compartilho com vocês. Como eu já comentei, a efetividade do programa de integridade, de que adianta você estabelecer, repito, várias situações ou vários cenários, investir em treinamentos, se não... como para inglês ver, né? Uma expressão de Regente Feijó, criada lá no início, no finalzinho, né, quando a Inglaterra queria a abolição da escravatura e o governo brasileiro, quer dizer, a direção brasileira, não, tá bom, então a gente vai fazer uma coisa aqui, mas continua havendo tráfico negreiro e isso aí foi só para inglês ver, né? E o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou deixar, então, para o meu colega. Bom, por fim, uma expressão dada pelo ex-procurador-geral norte-americano: se você acha que compliance é custoso, tente não ser compliance, para ver quanto será o custo, né? Faltou ali dizer, mas está subtendido. Tá? Eu agradeço mais uma vez ao me receber nessa casa e fico à disposição para os debates. Tá? Muito obrigado. Eu queria convidar, então, de pronto, né, para a gente aproveitar bastante o tempo e reservar bastante perguntas, né, porque só eu já listei mais 10 ali. Então, para a gente ter bastante tempo para fazer perguntas, chamar o professor Ronaldo Granha para assumir aqui o púlpito. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente aqui ao administrador Félix sobre essa oportunidade, que é a Adriana Mesa Barba, que nos apresentou, nos introduziu. Eu até trouxe aqui minha turma, inclusive, que estarei dando aula, está aqui no fundo, né? Eu agradeço a presença de todos. Aliás, aproveite, por favor, façam uma lista com o nome de todos vocês. Obrigado. Já ganharam meio ponto. Já ganharam meio ponto. Bom, isso é importante. Bom, o que ocorre? Eu fui, durante muito tempo, consultor de empresas, e onde eu, de certa forma, fiz diversos trabalhos sobre governança, risco compliance, e ainda quando não se falavam propriamente principalmente do compliance e de governança e do risco. Quando veio o GRC, eu já trabalhava com isso tudo há muito tempo, porque haviam demandas, eram coisas isoladas. A própria visão do compliance, da governança, ela surge quando? Em 1990, eu já era consultor há algum tempo. Bom, posteriormente eu saí para o mercado e passei os últimos 20 anos embaixo de 3 mercados regulados, né, que é mercado bancário, telecomunicações e segurador. E, de certa forma, uma felicidade, porque você sempre, quando você vai implantar alguma coisa ligada à governança, risco compliance, você sempre pode dizer, o regulador mandou. Isso é importante, né? E que em outros mercados você já não tem. Agora, isso mudou bastante. Por quê? O que a gente observa, principalmente quando saiu essa legislação anticorrupção, eu fui a vários eventos, onde empresas de mercados não regulados começaram a ficar muito preocupadas por causa da responsabilização da diretoria que estava embutida naquele documento. Você também tinha uma atualização da lei de prevenção à lavagem de dinheiro que tinha saído um pouco tempo antes. Você também tinha várias legislações que mexeram com o próprio mercado público, né, empresas públicas, né? E você tem uma série, e também vários efeitos da Lava Jato, que levaram com que muitas organizações se preocupassem muito com a questão da governança e com os seus impactos. Então, qual o enfoque que eu estou dando aqui nessa apresentação? Justamente de mostrar, inicialmente, o que é a governança, né? Rapidamente, já foi bastante mostrado, mas complementando um pouquinho, falar um pouco de uma visão que foi colocada, até onde as empresas veem a governança como um custo, como algo a ser
temos que fazer isso, antigamente era para o inglês ver, agora é para a Anatel, para a SUSEP, para o Bacen ver, né? Mas também surgiu mais gente envolvida, né? Agora também tem o acionista que quer ver, o cliente que quer ver, o parceiro comercial que quer ver, né? Justamente por causa das implicações que podem acontecer para todas essas partes interessadas, os stakeholders, a partir do momento que que a organização não atende, não segue o que deve. Ou seja, a partir do momento que as pessoas não fazem, não cumprem a sua responsabilidade, né? Os seus administradores não cumprem sua responsabilidade. Bom, então, inicialmente, deixa eu ver se eu me entendo aqui. Falamos da governança, já foi bem definida, e eu estou dando enfoque principalmente no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E por onde ele começa? Estabelecendo 4 bases, né? Inicialmente, o foco até em 1995, quando foi criado o IBGC, o foco deles era muito voltado para quê? Para o relacionamento dos administradores, ou seja, da diretoria com os conselheiros, o conselho dos dois com os investidores, né, os chamados shareholders. O foco inicial era no relacionamento entre essas pessoas. Com o passar do tempo, se percebeu alguns problemas. Espera aí, mas tem mais gente envolvida na história. Eu tenho parceiros comerciais, tenho os próprios empregados, tenho outras pessoas. Como é que eu me relaciono com todos eles? Então, realmente entrou essa visão das demais partes interessadas, que é o que ocorre hoje. Mas nesse relacionamento, estou falando do quê? Estou falando do quê? De ser transparente nas minhas atuações, nas minhas ações, no que eu quero fazer, tratar todos de forma com equidade, né? E efetivamente buscando tratar adequadamente as pessoas menos preparadas para lidar comigo. Quer dizer, eu não posso tratar um acionista que tem uma ação minha com um mega investidor que tem 1 bilhão de ações, né? É preciso haver uma diferenciação, né? Justamente entre essas pessoas. Eu tenho que dar muita atenção para aquela pessoa pouco estruturada e menos atenção para essa pessoa que tem muita estrutura, que o cara deve ter um time de pessoas para orientá-lo. E essas pessoas, eu tenho que fazer isso no curso da minha atuação, dando acesso a todas as minhas informações que possam ser efetivamente divulgadas, sem ferir minha competitividade, é claro, sem ferir nenhuma legislação, dando acesso às minhas decisões, né? Eu tenho que também prestar contas, né, um exercício de responsabilidade pelo qual os executivos e administradores se comprometem em estar prestando informações da forma correta, mais adequada e verídica. E tenho a questão da responsabilidade corporativa, que seria basicamente o compliance, onde eu defino que eu vou preservar os ativos da minha organização, preservar sua solvência, preservar a sua capacidade de sobreviver, de investir, gerar empregos, trabalhar, executar sua função social. Muito bom. Mas qual é o problema disso? Vamos lá. Primeiro, por um lado, é muito vantajoso. Esse é um estudo feito pela Deloitte, né? É bem interessante, já é um pouco antigo, já é de 2017, mas continua bem atual, pelo qual ele informa o quê? Primeiramente, você tem muitas empresas que estão cada vez mais comprometidas com a ética das suas organizações, nos seus relacionamentos com os seus parceiros, suas partes relacionadas. Essas empresas buscam cada vez mais ter estrutura, ter práticas que permitam que se exerça o quê? As práticas da boa governança. Justamente esses 4 princípios, esses 4 pilares da governança corporativa que eu acabei de explicar. E isso gera um crescimento importante. No chamado, existem faixas do Bovespa ligadas a organizações que abraçam formalmente a governança corporativa, isso é formalizado em contrato, tem auditoриas específicas, né? Existe lá o Novo Mercado, nível 1, nível 2, são organizações que com diferentes padrões, com algumas características diferentes, eles abraçaram a boa governança corporativa. E na evolução dos anos, aparece aqui desde 2001, quando começou esse novo mercado, até março de 2017 nessa figura, tivemos aqui um aumento bem maior do índice das organizações que abraçam o compliance versus aquelas organizações que não abraçaram o compliance. Ou seja,
as empresas que abraçaram o compliance valem mais. Por quê? Porque elas são vistas pelos investidores como melhor administradas, eles sabem, eles se sentem confiantes que que as informações que são apresentadas estão corretas, são adequadas, são validadas, são auditadas, né? O próprio mercado sabe que aquelas organizações estão bem administradas, que aquelas organizações sabem onde estão indo, respeitam seu consumidor, respeitam seus funcionários. Tá? Muito bem, você pergunta, mas por que ao longo dos anos você tem essa diferença? Porque todo mundo não foi direto, então, para abraçar a governança corporativa, já que ela traz mais valor para a organização. Tem uma outra pesquisa da Deloitte que responde isso. Perdão, porque aqui... essa pesquisa não apontava algumas vantagens. Economia de custos, ganhos de eficiência, maior qualidade nas decisões, melhoria do controle nos processos. Quer dizer, a governança é fantástica. Então, por que só hoje em dia a estatística diz que são 51% das grandes empresas que abraçam a governança corporativa? Porque tem 49% que resiste, né? Vamos lá. E eis o problema. As medidas que aumentam a transparência, tornando as empresas ainda mais responsáveis no governo das leis, regem o mercado de capitais, gerando maior confiança no investidor. Meu Deus, mas é fantástico. Mas por que ocorre? A questão é que muita gente ainda vê como burocracia. Muita gente ainda vê como aumento de custos. Nós temos que, eu tenho que profissionalizar o meu conselho de administração, eu tenho que tirar, de repente, membros da família, né, ou de acionistas, ou de investidores que participam da minha gestão, eu tenho que criar áreas como auditoria, segurança patrimonial, eu tenho que criar gerenciamento de riscos, controle interno, área de compliance, eu tenho que criar um monte de procedimentos, controles, né? Então, o que ocorre? Os administradores veem um grande cifrão investido nisso. Sem, na visão de alguns, uma certeza do retorno, sem ter certeza que eles vão entrar nessa faixa. Perdão. Estou me enrolando aqui com a... Estou indo lá na frente. Só um minutinho. Eita, já quero até agradecer, né? Que beleza. Não, voltei. Volta. É bom que é rapidinho a apresentação, como vocês viram, né? Aqui. Então, o que temos? Mas isso aqui, essa diferença não é atraente para todos eles? Você deveria pagar esses investimentos, né? Só que há um preconceito, há uma falta de visão. O que aconteceu com a Lava Jato e a Lei Anticorrupção e outras legislações que surgiram, incentivaram as pessoas a participarem. Nos mercados regulados é fácil. Eu tenho lá um Banco Central, tenho uma SUSEP, tenho uma Anatel, tenho uma ANEEL, que chegam lá e fazem. Vocês têm que abraçar a governança corporativa, eu te autuo, né? Mesmo assim, ainda tem algumas resistências. De qualquer forma, essas áreas, essas organizações que estão nesses mercados regulados, atuam, trabalham, mostram. De início, talvez, até pensando para o inglês ver, mas hoje o que acontece, a gente observa isso, eu vi isso na prática, implantei esse tipo de estrutura nessas organizações. O que nós vimos? As pessoas começam a ver que dá resultado, tem retorno, a queda de fraude, tentativas de fraude, a queda de desperdícios, queda de prejuízo, de perdas que efetivamente afetam a organização. Então, dá lucro. Se dá resultado, por que eu não vou abraçar, né? Então, há uma discussão muito grande nas organizações no sentido de você, de certa forma, fazer uma catequese dos administradores para trazê-los, para entender, né, não administradores do CRA, mas administradores da organização, podem ser engenheiros como eu, podem ser advogados, quaisquer pessoas que compõem a administração da organização, no sentido de ver as vantagens que traz a boa governança. E você começa a ver, eu vejo isso em palestras, consultorias que eu presto, que muitas organizações que não estão em mercados regulados se interessam por isso. Estão vendo vantagens, o que é muito interessante. Essa é uma outra pesquisa que saiu um ano depois, março de 2018, aonde a própria Deloitte, nesse caderno aqui, vai aparecer o link depois, ela debate exatamente essa questão. Por que muita gente não entende, muitos dos administradores resistem às práticas de boa governança? Aí tem uma opinião muito interessante aqui de um sócio responsável que é o líder da prática de risco estratégico e reputação da Deloitte, que fala: o grupo de críticos que vê tais iniciativas como uma burocratização, ou seja,
é um gasto que não tem retorno, conseguem mensurar os custos estruturais para se implantar e manter tais padrões, mas dificilmente conseguem quantificar as perdas de oportunidade, investimento e outros custos ocultos. Nós temos um problema de gestão de custos. Nós temos um problema onde simplesmente você não faz o balance, não faz o mostrando, a aplicação de dinheiro foi isso, o retorno de dinheiro foi isso aqui. Isso é um problema. Algumas organizações, ainda mais quando eu vou para média, pequena empresa, que tem pouca estrutura de gestão de custeio, é um problema para eles, que eles não conseguem enxergar isso de fato. Com uma estrutura melhor é fácil, eu já fiz esse tipo de exercício. Então, você tem outras situações. A ausência de boas e sólidas práticas de governança em suas empresas no próprio país geram perdas. Tá? O efeito cascata dessas perdas se reflete na economia, que afeta o rating do país e das corporações, que diminui o fluxo de investimento direto. É um problema que foi colocado ali até no âmbito nacional, porque efetivamente com as várias organizações elas acabam tendo perdas que elas absorvem, tendo perdas que elas acabam transferindo nos seus preços, transferindo nas suas práticas e que acabam encarecendo a toda a economia. Tá? Aí aqui eu estou definindo claramente o que é produtividade. A visão que eu quero dar aqui, que eu quero trazer para vocês, para debate, é justamente o que? A governança, principalmente o compliance, são elementos muito importantes para melhorar a produtividade da organização, entendida como produção dividido por fatores de produção. Ou seja, eu tenho as vendas da organização, a produção dela, aquilo que ela leva para o mercado, que vai gerar resultado para ela, dividido pelos vários elementos de custo e despesa que foram usados para gerar aquela produção. Inadimplência entra aí, sim, é uma despesa. A perda com fraude entra aí, sim, é outra despesa. A desperdícios, gastos além do necessário para eu produzir a mesma coisa entra aí, sim, também é custo, também é despesa. São gastos, são despesas. Justamente porque são gastos desnecessários, são desperdícios. Tá? Serve por eu ter pessoas que de repente não trabalham direito? Entra. Pessoas que de repente não foram preparadas, treinadas adequadamente, pessoas que métodos de trabalho obsoletos, equipamentos já obsoletos que poderiam ser substituídos por equipamentos melhores, que gastam menos. Né? Lembrando aqui agora um caso, quando você pega um exemplo da Ambev, por exemplo, que reduziu em 35% ao longo de 15 anos o gasto deles de energia e água, só trocando linhas de produção e sem perder seu volume de produção, mas aumentando assim sua produtividade. É muito interessante, estão partindo agora até para uso de centrais solares, justamente para se abastecer de energia e reduzir seu gasto. Estão trabalhando também nisso, né? Mas você pega outras organizações na área financeira, em área de seguros, telefonia, há um foco muito grande na redução dos fatores de produção, até porque nós estamos em crise, é difícil você sair aumentando a produção. No momento de fartura, no momento de pleno emprego, em que tudo está muito bem, os vastos lucros que as empresas fazem, até, de certa forma, tampam esses fatores de produção. Isso passa. Mas no momento de crise, que é outro elemento que tem que entrar na nossa conta para entender por que as empresas estão se interessando muito nisso, nós temos o quê? Uma importância maior dada à redução dos fatores de produção, porque é mais difícil, é mais fácil você reduzir fator de produção do que você aumentar a sua venda no momento de crise, dependendo do mercado. Então, vamos lá, produtividade. Quanto maiores os gastos com recursos, menor a produtividade. Por quê? Porque a produtividade é justamente o que? A razão entre o que você vende e o quanto custou para você fabricar o que você vende. Se eu estou gastando mais, eu estou tendo uma produtividade menor. Gastos com custos de produção e despesas administrativas são necessários para a geração dos produtos e serviços. Gastos são necessários, eu não tenho como produzir sem gastar, ponto. Só que eu tenho que gastar o necessário, né? Não tem que ter desperdício, não tem que conviver com fraudes, com gastos desnecessários, que aparecem aqui, falhas, outros problemas que surgem, obsolescência de peças, que geram problema. Pela governança, um tratamento muito bom aparece justamente no pilar da responsabilidade. A responsabilidade dos gestores, e aqui a definição do compliance, segundo o IBGC,
zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir externalidades, ou seja, fatores externos negativos que atrapalham a organização. Claro que eles vão buscar se valer de fatores externos positivos, reduzir seu negócio, suas operações e aumentar as positivas, né? Levando seu modelo de negócio e as diversas capitais. Ou seja, eu quero, como se eu sou um administrador, buscar me aproveitar positivamente das circunstâncias que estão no mercado, internas ou externas, e tratar as situações negativas. Daí entra a visão do quê? Por exemplo, aqui alguns mecanismos, algumas práticas comuns nas organizações que tratam de compliance. Primeiro, definição clara de responsabilidade das regras do jogo, regras de negócio, regra do jogo. Todos têm que saber o que fazer, todos sabem por que fazem. Isso não estou falando só da administração, estou falando de toda a organização, estou falando dos parceiros, estou falando até do cliente. Isso é transparência. Entra aqui, monitoramento constante da estrutura de compliance pela administração. A administração da organização tem a responsabilidade administrativa, legal, sobre a organização, para o bem ou para o mal. Então, ela tem que monitorar constantemente essa estrutura. Nos mercados regulados, esse monitoramento, inclusive, é avaliado pelos órgãos reguladores. Nos mercados não regulados, quem cobra isso? Os próprios investidores. A criação da cultura de compliance. Bem criada, bem organizada essa cultura, as pessoas fazem isso no automático. As pessoas ficam preocupadas com gasto, a pessoa fica preocupada em melhorias. Aí nós começamos a entrar até um pouco, até na qualidade, na qualidade total, na melhoria contínua, onde os próprios funcionários são motivados e têm canais para isso, para levar a oportunidade de melhoria. A definição do Código de Ética de Conduta é extremamente importante, porque ele define como as pessoas vão se relacionar. Lembre-se, a governança essencialmente estabelece como as pessoas se relacionam. Então, o Código de Ética reflete isso, deixa claro, e exige o comportamento ético, que tem que começar desde a alta gestão até embaixo. Esses são o exemplo. O canal de denúncias de melhorias, quer dizer, eu tenho que também ter tanto canal de denúncias de desvios, fraudes, perdas, etc., até como melhorias para a minha produção. A implantação de áreas e práticas, que entram gestão de processos, de risco, combate à fraude, lavagem de dinheiro e corrupção, auditoria. São todas áreas que têm que ser claramente colocadas nas organizações como áreas que trazem resultado. Não é à toa que, numa estrutura onde eu tenho uma gestão bem feita, mesmo áreas como auditoria, áreas de avaliação de compliance, áreas de segurança da informação, segurança patrimonial, elas são organizações, são áreas que precisam mostrar o retorno que elas trazem para a organização. Se não trazem retorno efetivo porque elas não foram vender alguma coisa, trazem pelo conjunto de ativos que elas protegem, por eventuais resultados positivos de perdas que eles travaram, por pontos de melhoria que foram levantados. Porque esse é o objetivo de toda a organização, dessas estruturas da organização. Não é apenas eu vou contribuir para a venda, eu vou contribuir para a redução do desperdício. Isso é importante justamente porque para poder mostrar para a alta gestão que essas áreas não são uma burocracia, elas são necessárias e importantes. Agora, infelizmente, há muitos administradores, no sentido amplo da palavra, que não enxergam isso dessa forma. Isso é um problema para as organizações. Quando eu entro numa organização para fazer um trabalho como gestor ou como consultor, o grande problema normalmente é eu convencer a alta gestão que aquilo não é uma burocracia, é um controle, é uma padronização que são necessárias para executar alguma coisa, é uma área que é necessária. Eu já entrei em áreas com o compromisso de reduzir 30% e aumentei 100%. Quando eu mostrei o A mais B, eu ganhei um tapinha nas costas. Parabéns, você é bom, está nos ajudando a vender. Imagine isso, não, você tem que entrar lá, porque eles são realmente muito pouco efetivos, acho que tem muita gente, porque o cara não enxergava o que estava tratando. Isso é um caso real, tá? Era para reduzir 30%, eu aumentei 100% e consegui não perder o emprego. Justamente por causa disso. No caso, era a consultoria. Fatores de sucesso. Ética. Isso é extremamente importante. Parece uma coisa básica, algo que vem dos nossos pais, nossas mães. Mas é efetivamente algo que as organizações precisam tratar de forma clara, a partir da própria alta gestão. O apoio de todos, todo mundo, da alta gestão até as pessoas lá embaixo. Eu tenho que treinar todo mundo, criar mecanismos para que todos participem. Eu tenho que ter método de trabalho, eu tenho que ter um padrão documentado
não só do trabalho do compliance, no trabalho das áreas, como principalmente do trabalho de cada pessoa. Daí a gestão de processo é tão importante. A partir do momento que eu tenho um processo definido, eu posso colocar indicadores nele, posso saber o que é certo ou errado nele, posso saber que produto esperar dele, que recursos estão alocados. Eu tenho controle efetivamente sobre minha produção. E eu ainda tenho a questão da seriedade do trabalho, temos que ver seriamente o compliance, tem uma burocracia, a disciplina na sua aplicação, na sua gestão, a transparência das ações, todos sabem o que está acontecendo, dentro do possível, e a justiça no tratamento de todos. E é aquela visão, se produtividade é a razão entre a produção e os fatores de produção, se um compliance bem aplicado reduz os fatores de produção, aumentando aquele cifrão, eu vou aumentar a minha produtividade. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero ter contribuído. Obrigado ao professor Ronaldo Granha. Nós vamos chamar agora aqui o André Dias. Queria dizer que é uma satisfação muito grande ter os alunos, né, do professor Granha aqui, os alunos de administração. Essa aqui é a casa de vocês, né? É muito, muito interessante que vocês venham aqui, né? Aproveitem desse espaço que é dos administradores, tá bom? Futuros filiados. Exatamente. Então, André Dias com a palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente ao CRA pelo convite aqui, representado pelo Luiz Félix. Agradecer a presença de vocês aqui nessa noite de segunda-feira, bem como aqueles que nos acompanham pela internet nesse debate, nessa palestra, nesse compartilhamento de conhecimento que pode ajudar e pode colaborar para que vocês, no dia a dia das empresas, melhorem a gestão dessas empresas, aplicando alguns conceitos de governança corporativa e de compliance. Ficou muito claro pela apresentação dos meus amigos aqui, dos meus colegas, de que, de fato, governança corporativa e compliance é um fator muito importante na gestão atual das empresas. Basicamente, pelo histórico recente que tivemos, tanto no Brasil quanto no exterior, e que fica muito claro que é necessário ter mecanismos de acompanhamento e monitoramento das ações operacionais no dia a dia das empresas. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais de uma visão um pouco mais operacional de como é que isso funciona no dia a dia. Eu vou aproximar um pouco mais a lupa nessa discussão e vou botar como pano de fundo 3 elementos que são muito relevantes, eu acho que independente do tema que se esteja abordando numa empresa, né? Os custos, a questão da estrutura operacional e a questão da cultura corporativa. Controle, como disse inicialmente o Luiz aqui para a gente, custa dinheiro e as empresas precisam dos recursos para a sua produção, para a produção, o foco do negócio, né? A questão do compliance, da governança, é suporte, apoio às operações, ao negócio da empresa. E a gente precisa, nesse desafio, achar o ponto ideal entre aquilo que nos permite ter um razoável conforto para a administração de que as coisas estão andando segundo a legislação, segundo as boas práticas, segundo as normas estabelecidas pela empresa. E aí prevalece aquela máxima de que os controles não devem custar mais do que os riscos associados. Essa é uma ideia que já vem lá da época do COSO. A COSO é uma metodologia de gestão de riscos, né, que é amplamente conhecida, aplicada pelas empresas, e que norteia muito bem essa questão do quanto que a gente deve, de fato, suportar a administração com mecanismos de controle, de compliance e de gestão de risco. Um outro desafio que permeia, que fica de pano de fundo nessa nossa discussão, é a questão da transversalidade do compliance. Eu posso falar com bastante conforto, porque eu passei, de uma certa forma, por essa experiência, né? Compliance, ele vai desde a ponta lá do cliente
perpassa a área de compras, vai na questão da contabilidade. Então, assim, o termo compliance ele pode ser muito abrangente se você não se policiar em relação ao tamanho que ele deve ter na sua empresa. Então, vem sempre aquela questão de ponderar o custo do seu compliance em relação à real necessidade que a empresa tem na sua produção, na sua entrega de valor. E ainda tem uma outra questão que eu vejo como pano de fundo atualmente, que é a questão da diversidade geracional. Esse é um ponto bem interessante, porque os empregados mais novos, essa geração mais antenada, eles têm uma visão mais dinâmica, menos formal de como conduzir os negócios, né? Então, acaba se tornando, eventualmente, brechas nos controles e que podem trazer alguns danos na gestão do negócio. Então, tendo como pano de fundo essa questão do custo, abordada já pelos meus colegas, da estrutura operacional enquanto transversalidade do compliance e da questão da geração, da diversidade geracional, eu trouxe 2 exemplos de legislações que estão aí, uma já em andamento e outra que será um desafio para frente, já abordada pelos meus colegas, que é a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, ela foi normatizada pelo Decreto 8.420 e ela é uma lei bem dura em relação a situações de corrupção que envolvam o governo, né, que você tenha como uma das partes relacionadas ao governo. Obviamente que isso é decorrente de tudo que passamos recentemente aqui pelo Brasil, e ela é muito rigorosa, inclusive muito punitiva. Ela pode levar, inclusive, em última instância, à falência de uma empresa, né? As multas são pesadas, podendo chegar a 60 milhões de reais no caso de uma autuação. Por outro lado, ela introduziu a questão do programa de integridade, já abordado, que ele funciona como um mitigador, um atenuante para o caso de empresas que se envolvam, eventualmente, em situações ilícitas. E o detalhe, o ponto central, é o que foi trazido pelo Cláudio, que antes, se alguém cometia um delito, um ilícito na empresa, essa pessoa era responsabilidade criminalmente, ela ia responder o processo, eventualmente ia ser demitida, e vida que seguia para a empresa. Com a lei anticorrupção, a empresa passa a ser responsável também. Ela passa a ser submetida aos mesmos critérios que a gente já viu alguns casos que culminaram com acordos de leniência milionários, né? E com necessidade de ajustes na sua governança, né? nos seus mecanismos de controle. E o programa de integridade, ele tenta justamente trazer vamos dizer assim, esse comprometimento da empresa com mecanismos que evitem que situações semelhantes voltem a ocorrer, né? E como é que isso funciona? A CGU, a Controladoria Geral da União, elaborou um manual orientativo para as empresas privadas do que ela entende, enquanto controladoria, de mecanismo que atende à legislação sobre a ótica da integridade. E a CGU montou esse framework em que ela aponta 5 fatores ali, ou 5 pilares que orientariam um bom programa de integridade. Comprometimento da alta administração, instância responsável, análise do perfil de risco, regras e instrumentos, monitoramento contínuo. Olhando para esse framework, a gente fala o seguinte, bem, muito fácil de atender a isso, né? É uma coisa simples e acho que não teremos problemas em relação a isso. Mas o fato é que cada um desses pilares, eles se desdobram operacionalmente em muito exercício, né, dentro da empresa. Por quê? Porque é necessário constituir evidências de que você não é belo, só belo, você tem que se mostrar belo. E aí você tem que ter registros formais, através de atas de diretoria, apresentações, de que a administração, de fato, apoia um programa de integridade, né? Então, não é simplesmente uma declaração, participar de um evento dizendo, olha, estamos aí e concordamos com tudo que está sendo feito. É mais do que isso. Um segundo pilar
é o da instância responsável. Aí você estipular uma área específica que fica responsável por tocar esse dia a dia, de fazer a verificação de todas essas exigências que o programa de integridade exige. E aí você já começa a acrescentar custos, porque você vai precisar de uma área responsável por isso. Você vai precisar de um executivo minimamente com experiência, porque esses não são assuntos triviais, são assuntos que envolvem quase sempre a totalidade da empresa. Você precisa de um generalista, você precisa de uma pessoa com perfil adequado ao cargo, porque é um cargo que visita com regularidade as unidades e, eventualmente, entra nos processos de cada uma das unidades. Você tem análise de perfil e risco. Parece ser uma coisa simples, mas isso envolve muito trabalho. O Luiz Félix trabalhou diretamente com isso, né? Um processo de análise de risco de uma empresa, perpassando todos os seus processos, ele demanda tempo, ele demanda envolvimento das equipes operacionais, que param efetivamente um pedaço do dia para fazer esse tipo de exercício. Então, há uma concorrência com a agenda interna das áreas produtivas e das áreas de negócio, de apoio ao negócio. Então, isso tem custo também associado. Então, esse tipo de atividade, ela tem que ser muito bem programada, ela tem que ter uma agenda previamente difundida para que as áreas se preparam e receba a equipe que vai ajudar a fazer a avaliação do risco. Aí temos o quarto pilar, que são as regras e instrumentos. Aí vamos para uma infinidade de atividades, né? É necessário que, além da legislação que eventualmente é aplicável ao negócio, você precisa ter políticas e normas e ferramental, porque eventualmente o seu empregado não sabe muito bem, ele é de uma determinada área, ele é lá de uma área de atendimento, ele não tem a menor ideia de como ele deve fazer o lançamento contábil, né, de uma determinada operação que ele realizou lá na ponta do atendimento. Então, é necessário que você padronize, né, e, eventualmente, quando possível, até desenhe os processos para que isso fique bem claro e que não haja dúvida quanto à execução do processo. Mas, de qualquer forma, isso são atividades que também envolvem as áreas de negócio, né, as áreas operacionais, e que, em última instância, concorrem com a agenda das equipes. E, por fim, o quinto pilar é o monitoramento, né? O monitoramento da sua própria estrutura de governança e de integridade. Você tem que, de tempos em tempos, verificar se isso está funcionando, se houve falhas, se houve brechas. Essas brechas, eventualmente, você pode ter através do seu próprio mecanismo de identificação. Existem ferramentas do tipo ouvidoria, canal de denúncias, que também te fornece informações para que você possa permanentemente estar melhorando o seu programa de integridade. Então, isso traz uma visão da complexidade do atendimento operacional nas questões que envolvem o atendimento a uma única lei. E são várias, né? Temos muitas leis aí nos mercados regulados, então banco, saúde, seguro, é uma infinidade. Vocês, para quem não é do segmento, vocês não têm ideia do trabalho que dá atender a todas essas exigências. Um segundo item que eu trago aqui, e esse sim um desafio para frente, e de maneira geral ela abarca qualquer segmento que você trabalhe, até mesmo desde ser um dentista que tem um cadastro de clientes, até uma grande empresa que fornece produtos ou que atende uma gama enorme de clientes, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei trazida da Europa, né? Ela foi implementada inicialmente na Europa, e ela trata, basicamente, ela tem por finalidade de regular o tratamento de dados pessoais nos meios digitais ou físicos realizados por pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Ou seja, tudo. A nossa vida está aí nas redes sociais, nossa vida está na internet, nossos dados, né? Até pouco tempo atrás, os nossos dados estavam eventualmente em disquete sendo vendidos ali no Largo da Carioca, né? Hoje em dia, os nossos dados, por mais que nos esforcemos em não compartilhá-los, eles estão
na nuvem, eles estão na internet, e as empresas que trabalham com dados pessoais deverão ter um cuidado maior com o tratamento dessas informações. E aí, quais são os desafios, né? Essa legislação, ela passa a vigir a partir de agosto do ano que vem, e nós temos até lá para nos adequarmos às exigências, né? E, minimamente, o que eu trago aqui para vocês, né, como desafios operacionais relacionados ao compliance. Inventário de dados. Obviamente, quando a gente está falando de uma empresa multinacional, que tem um RP, que concentra todas as informações, isso fica um pouco mais fácil. Mas a gente sabe que a vida prática da maioria das empresas, isso é muito diluído dentro da empresa, né? Existe cadastro na parte do atendimento, existe cadastro na parte de venda, existe cadastro na parte de qualidade do cliente. E é preciso, de alguma forma, que essa gestão desses dados ela comece a ser mais consolidadas, porque a legislação permite ao proprietário da informação, somos nós, eu, você, o acesso a essa informação, quase que uma auditoria dessa informação, se ela é verídica ou se ela não é verídica, se ela precisa de ajuste ou se ela precisa de ajuste. No limite, pode ser solicitado a exclusão do banco de dados da sua informação. Não sabemos se a empresa, no final, vai cumprir com a solicitação, mas isso é permitido ao proprietário da informação. E, eventualmente, quando se tratar de dados que se classifica como dados, me fugiu a palavra agora, sensíveis, né? Você pode pedir que essa informação não seja, chama de anonimizar, né? Você tornar essa informação anônima. Não é possível vincular aqueles dados à pessoa que gerou aquela informação. Então, isso é um desafio operacional, né? Até onde eu tenho acompanhado, e eu me incluo nesse desafio, a gente ainda não tem ali a melhor forma de como fazer isso. Isso vai ser aquele trabalho de tentativa e erro até se chegar numa situação que atenda aos órgãos de fiscalização nesse sentido. Ela traz um desafio relacionado à governança, à estrutura de governança, porque introduz um novo ator nesse cenário, que é o DPO, né, que é o Data Protection Officer. Essa é uma função que até então não era assim, aplicada de uma forma geral. Você geralmente tem o pessoal da tecnologia, né, responsável pela base de dados, mas essa figura é um pouco diferente, que ela tem que ser uma pessoa generalista, ela tem que conhecer do negócio todo e ela vai ficar responsável pelo gerenciamento dessa base de dados. E mais do que isso, através desse ator, que a empresa vai atender ao órgão fiscalizador, conhecido como Autoridade Nacional de Propriedade de Proteção de Dados. Obrigado. Então, é uma figura nova, a gente não sabe muito bem como é que isso vai se encaixar na empresa, né? Se isso é um profissional que a gente vai ter que contratar, se vai ter que ter uma estrutura específica, onde essa pessoa vai ficar enquadrada ou alocada, e é de suma importância que ele tenha conhecimento sobre todas as questões que envolvem, porque é ele que vai ter que andar com a lei embaixo do braço. Ele passará a ser o responsável por esse desafio. E aí uma outra etapa, voltando à questão das normas, das políticas, né? Como esse é um processo novo, será necessário padronizá-lo. Então, precisaremos criar normas, políticas, formulários, porque será necessário a autorização do proprietário da informação para você utilizá-la. Então, você imagina o desafio que será, se você tem uma base de clientes, 3.000 clientes, 4.000 clientes, como você vai fazer com que eles assinem, né, e concordem com a utilização dos dados dele e o compartilhamento, que eventualmente você tem a informação para a execução das atividades, mas eventualmente você compartilha para uma outra atividade. O Luiz Félix, que já trabalhou em fundo de pensão, né, fundo de pensão, que é o segmento que eu trabalho, normalmente tem a parte previdenciária, pensões, aposentadorias, e também tem saúde. Saúde são dados sensíveis, né? Então você não pode compartilhar
informação de saúde, porque isso pode trazer prejuízos para a empresa. E você tem que ter uma estrutura, uma arquitetura de TI muito bem robusta a partir de agora. Já é, né, por conta das ameaças que o mundo da internet nos traz, mas agora com esse complemento, né, com essa nova exigência no tratamento de informações dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, seja lá nossos stakeholders, isso fica mais sensível ainda, porque se você tiver a infelicidade de ter o seu data center hackeado, ou eventualmente o data center na nuvem que você contratou, isso pode trazer consequências graves para a empresa. Então, esse é um desafio e, mais uma vez, a questão do custo, ele vem fortalecer mais essa necessidade de você otimizar a utilização dos seus recursos. E um último desafio relacionado a essa nova legislação é a questão dos contratos. Será necessário rever todos os seus contratos, né, com fornecedores, né? E aí um desafio adicional é que hoje em dia se utiliza muito serviços de nuvem, né? E alguns desses serviços, dependendo do tamanho da empresa, você não tem um contrato em que você negocia as cláusulas. Geralmente são contratos de adesão. Então, ou você aceita, ou ele não te presta aquele serviço, né? Você é só mais um dentro da lista de clientes deles. E aí tem um pouco do que já foi compartilhado aqui pelos meus colegas, que, por acaso, empresas que trabalham dessa forma também já utilizaram os dados de maneira irregular, né? Então, você vê que talvez essa questão venha a trazer um alerta maior ainda no tratamento das informações particulares e as informações pessoais. Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esses são os grandes desafios. Não, a má notícia, né? Não são só esses, né? São muitos outros. Eu trouxe apenas 2 casos que são mais recentes e de grande impacto, no caso de eventuais ilicitudes cometidas em relação a essa legislação, mas nós, no dia a dia das empresas, temos muito mais desafios do que esse. Mas esse é só para mostrar o trabalho que vocês, administradores, seja na empresa que vocês trabalham, seja na forma como tratam dos seus próprios negócios, devem estar atentos nos próximos 25 anos, até que alguém venha e cancele essa legislação como se pretende, né, fazer com algumas outras, né? Bem, era isso. Obrigado a todos. E eu queria saber um pouco de cada um de vocês. Uma coisa que foi tratada aqui foi a lei anticorrupção. E a gente está falando de governança. Então, juntando a governança, o papel do sócio na lei anticorrupção, juntando essas duas coisas, eu queria perguntar o seguinte: qual deve ser para vocês, no entendimento de cada um de vocês, o comportamento, a participação do sócio, né, ao zelar para que a empresa não seja penalizada pela lei anticorrupção? Ou seja, isso vai requerer um cuidado maior, uma atenção maior do sócio em cima disso. Como é que vocês veem a participação desse agente, né, sobre essa questão da lei anticorrupção, que pode trazer penalidades tão grandes, como foi comentado aqui, penalidades tão grandes que pode inviabilizar a empresa, o que significa dizer inviabilizar o investimento dessa pessoa ou desse grupo econômico. Sócio se refere ao investidor? Isso. Tá. Bom, acho que os investidores precisam ter... Porque o grande problema da lei anticorrupção é a questão da reputação da organização, né? De que tem vários problemas, mas acho que isso é um importante, que aquela empresa aparecer como corrupta, né? E isso, obviamente, cai o valor dela. Para o investidor, isso é um problema. Você tem vários aspectos legais, como a diretoria, que não importa se foi lá um funcionário subalterno que deu R$10 para o guarda, isso é suborno, da mesma forma que se ele, de repente, pegar uma autoridade e fornecer lá valores para ter um benefício, incentivo, qualquer coisa, continua sendo suborno da mesma forma. E o que eu pesquisei bastante para as organizações que eu trabalhava
junto a advogados, que eles me colocaram para os aspectos. O aspecto importante é justamente essa questão da reputação da organização que fica ferida e reduz o investimento desse investidor, né? Assumindo aqui que ele propriamente não teve participação, ele está sendo, de certa forma, uma vítima, né? Porque ele entregou o capital dele para administradores da organização administrarem e eles, obviamente, não tomaram as medidas que deveriam. E um aspecto que foi colocado, certamente que o doutor advogado poderá nos esclarecer melhor, é a questão de que a responsabilidade, assim, por mais que você tenha você, administrador, tenha tomado providências, treinado, orientado, etc. e tal, diferente de outros problemas que a organização pode ter, isso acaba não sendo propriamente uma atenuante para o caso. Ou seja, você acaba sendo também, você, administrador, sendo penalizado, mesmo que tenha sido algo que aconteceu fora do seu conhecimento, né? E isso deve deixar o investidor bastante preocupado, porque há necessidade de você trabalhar a questão da cultura, da informação, do treinamento, né? Eu acho o seguinte, em relação ao sócio, primeiro é visitar se tem e como está estruturado o programa de integridade, ou que política, como a empresa lida com isso. Se não lida com isso, se não tem motivo, eu não faço negócios com órgãos públicos, então não tem que ficar preocupado com algum tipo de política que preveja problemas com corrupção. Talvez não, porque o seu contador tem uma relação com um órgão público quando entrega as suas informações contábeis ou quando vai buscar um alvará, mesmo com essa nova postura aí de minimizar, né, as exigências. Existe uma relação com órgãos públicos, né? Então, primeiro é visitar o que tem e analisar o risco. Analisar o risco de que se aquela operação realmente gera ou que tipo de consequência pode haver para a empresa em razão da minha atividade. E, visitando isso, implementar melhorias dentro daquilo que é aqueles pilares apontados pela CGU, de um processo cíclico, né? Minha opinião. Bem, a gente tem que levar em consideração, né, a questão do tamanho da empresa, né? Existe ali um break-even, né, exatamente até onde você pode avançar, né, e a partir de que momento você tem que avançar, né, em relação a todos esses aspectos. Para empresas de grande porte, é indiscutível que tem que ser aplicado esses mecanismos, porque isso gera, de fato, valor para a empresa, né? E o acionista tem que ter isso de uma forma muito clara. E eu acho que, passado toda essa experiência recente no Brasil, não há dúvidas de que gera valor para a empresa você adotar mecanismos de integridade, de conformidade. O desafio maior fica para as médias e para as pequenas empresas, né? Porque envolve ali custos, né? Que foi o item que eu abordei. Então, dentro do possível, né? E ali fazendo um esforço hercúleo, porque o administrador, o acionista, o proprietário, ele tem que ver o negócio, né? Ele tem que produzir, ele tem que dar retorno, mas minimamente ele precisa ter algum tipo de suporte, e eventualmente pode ser até externo, né? Ele não precisa ter dentro da sua estrutura pessoas trabalhando exclusivamente para isso, mas, na medida do possível, contratar de tempos em tempos algum tipo de consultor, algum tipo de auditoria de processos, de conformidade, porque ele não vai se arrepender de fazer isso, com certeza. Então, eu acho que, com todas as dificuldades que a micro e a pequena empresa, a média empresa têm para atender a esses aspectos, ao fim e cabo, acho que sempre valerá a pena investir nesse tipo de mecanismo. Legal. Bom, está aberto, então. Já me disseram aqui que, inclusive, quem fizer a melhor pergunta ganha mais meio ponto, né? Mais meio ponto para quem fizer a melhor pergunta. Mas temos uma pergunta ali atrás.
pessoal de casa também pode fazer pergunta. Quem estiver assistindo pelo Facebook também pode encaminhar lá a sua pergunta, que a gente repassa aqui para os nossos palestrantes, né? Bem, boa noite a todos. Eu vou agradecer o meio ponto, mas eu não sou aluno, então eu vou... Mas agradeço de qualquer forma pode escolher um aluno. a generosidade. Bom, ratei aqui. Bem, a gente tem visto ao longo do nosso passado recente alguns exemplos que foram citados aqui em relação a casos de corrupção, não só no Brasil, mas no mundo. Facebook, Nissan, JBS, Petrobras, Odebrecht e várias outras empresas. A minha pergunta é no seguinte sentido. Baseado na arquitetura de compliance que foi citada, inclusive acho que até pelo senhor, professor, em relação ao que nós temos hoje no Brasil e no mundo como arquitetura de compliance, ela funciona, a gente está errando na estrutura, a gente está errando no indivíduo que administra tudo isso, ou estamos errando nos dois? Bem, eu acho que você tocou no ponto fundamental, né? A gente pode ter a melhor estrutura de compliance, mas, ao fim e cabo, são as pessoas que tocam a empresa, né? Então, a gente não abordou aqui de uma forma muito explícita, mas foi mencionado, que a questão do código de ética, e mais do que o código de ética, que não seja só para inglês ver, na verdade, você precisa exercitar. Você precisa exercitar muito essa consciência de que vale a pena ser honesto, de que vale a pena fazer as coisas certas, de que o retorno profissional, pessoal, ele aparece, e que o retorno financeiro também aparecerá, porque se você trabalha numa empresa íntegra, de boas referências, ela vai vender mais, ela vai ter mais clientes, você possivelmente vai ter lá participação nos resultados, mas, de fato, o trabalho mais importante é da questão da cultura. Existe uma frase que eu gosto muito, né, mas assim, não dá para ser aplicado de uma maneira geral, mas para quem é dono de empresa, para quem tem a possibilidade de recrutar para a sua equipe pessoas, eu defendo muito o seguinte: contrate caráter e desenvolva habilidade. Hoje é muito difícil você conseguir juntar uma boa equipe com pessoas de confiança, com pessoas que estão imbuídas ali em fazer o melhor e o certo. Mas você acaba colocando controles complementares para evitar que pessoas que não tenham o comportamento desejado se sintam cerceadas em cometer, eventualmente, atos ilícitos ou fora do que o compliance prevê. Mas essa é uma batalha que não termina, né? Ela é cotidiana e isso é uma das atividades do compliance. Está regularmente fazendo exercícios, fazendo palestras, trazendo pessoas com conhecimento sobre o assunto. E se tiver a possibilidade dentro da empresa de pessoas com conhecimentos de psicologia, do comportamento humano, isso ajuda bastante. Falando de uma forma bem prática, o que nós estamos vendo nas organizações é o quê? Infelizmente, você não pode confiar nas pessoas. Essa visão de você contrata caráter, né, e treina as habilidades é por aí mesmo. Importante, o problema é identificar o caráter, né? Há vários testes, vários elementos, mas sempre há problemas. O que as organizações fazem é manter uma vigilância intensa. Então, você tem, dentro das atividades de compliance, por exemplo, a verificação dos seus fornecedores, quer dizer, dos seus investidores, dos seus funcionários, até do cliente, eventualmente, para saber quem é essa pessoa, de onde ela vem, se os dados são corretos, se não são. Você também tem a questão da monitoria das próprias operações, quer dizer, hoje em dia até há resoluções do Tribunal Superior do Trabalho que permitem que você monitore o uso dos recursos da organização, que você pode monitorar e-mails, monitorar máquinas, varrer. Então, você está o tempo todo patrulhando, monitorando, né,
talvez seja uma atitude um tanto policialesca, mas, infelizmente, é como as organizações têm feito isso. Agora, repara que são elementos que exigem mão de obra, pessoas, é algo que as grandes organizações fazem, hoje em dia, regularmente, estabelecem regras muito fortes, código de ética e tudo mais. Justamente para quê? Para buscar identificar indícios de pessoas que, obviamente, possam ter feito algum tipo de desvio, transações anômalas, né? Que pode até não ter vindo necessariamente por causa de uma questão de fraudulenta, má-fé, pode ser um erro, pode ser uma busca de uma facilitação até de um bom cliente que você quer ajudar e acaba gerando um erro. Então, você tem vários aspectos na história. Para a pequena e média empresa, realmente é complexo você ter isso tudo. O que ocorre é que estão surgindo muitas consultorias que fazem esse tipo de trabalho. Então, tem consultorias que fazem canal de denúncias, investigações, escritórios de advocacia são especializados nisso, que trabalham com consultoria de investigação e que podem ser contratadas por pessoas, organizações que não têm essa estrutura toda, né? Agora, de uma forma geral, as organizações precisam, de qualquer porte, ter um monitoramento de quem é o seu cliente, quem é o seu funcionário, quem não é, até porque elas são eventualmente responsabilizadas pelas ações dessas organizações. Então, assim, infelizmente, é uma vigilância que é cada vez mais constante, intensa, e que pode levar as organizações a reduzirem o risco. Uma visão do risco é que o risco sempre está lá. Quer dizer, se você... É como um freio, o carro com um freio. O freio reduz o risco de você bater num poste. Se o freio falhar, você está em cima do primeiro poste. A lógica do risco é que ele está sempre lá o tempo todo. Você estabelece um monte de controles para mitigar a probabilidade do impacto dele ocorrer, mas ele pode ocorrer se houver uma falha, algum desvio, qualquer coisa. Então, infelizmente, é o controle, o monitoramento, a verificação constante que levam as organizações a tratarem esse risco que existe mesmo. Eu só acrescentaria uma última coisa, que é um outro dado que não é a pessoa e não é a estrutura. É o resultado, é a busca pelo resultado, o resultado financeiro, a maximização de valor, aquilo que a gente estava falando ali do objetivo da governança corporativa, ou melhor, o objetivo da empresa é gerar resultado positivo, de preferência. Então, às vezes, a pressão pelo resultado leva o funcionário ao atalho, a não cumprir com as regras, porque eu vou perder meu emprego, eu tenho que fazer o resultado. Foi o que aconteceu com a Wells Fargo, lá com gerentes criando contas fictícias e criando situações para poder atingir o resultado. Então, o mundo ideal, sem querer ser aqui uma Alice, né, é você tentar combinar o que é uma cultura corporativa adequada, em que o teu colaborador se sinta abraçado, ou se sinta, não é aquela questão de vestir a camisa, os millennials já não estão nessa fase, mas que se sintam identificados com aquela missão, com os valores da empresa, né, e que se sintam partícipes também da confecção do próprio código, daquilo que está lhe sendo exigido, e que, ok, eu não posso fazer negócios com uma empresa, se eu sou uma empresa com base norte-americana, eu não posso fazer negócios com empresas que sofram um embargo norte-americano. Então, ok, desculpe, a rentabilidade é ótima, maravilha, mas não dá. Então, essa questão aí da busca do resultado é que tem que ser também considerada nesse caldeirão de efetividade de um programa de integridade. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais um aqui. O microfone está ali atrás. Ó. Boa noite. Como o administrador doravante, que ele vai adquirir esses conhecimentos todos aí para enfrentar essa revolução aí, e se esse compliance ele fica só a nível lá de conselho, ou permeia toda a estrutura da empresa, se vai lá no gerente de chão de fábrica, ou se ele fica lá naqueles gabinetes lá
Eu queria saber como é que o profissional vai enfrentar, porque é muita coisa, né? Nem as faculdades, eu acho que estão preparadas para isso tudo aí. Por isso que tem a comissão de governança especial do CRA, tá vendo? Não, mas deixa eu só me permita introduzir um pouco da resposta. Nós da comissão temos essa preocupação básica. Por isso, no ano passado, a gente fez uma pesquisa junto aos estudantes de administração, procurando identificar esse nível de conhecimento, até que ponto as universidades, nos seus cursos de graduação, passam essas informações para os estudantes. Nesse ano, a gente está fazendo a mesma lógica, né? Não é a mesma pesquisa, obviamente, é a mesma lógica, para ver como os administradores, né, como os gestores, tratam da questão da governança nas suas organizações. E tratam em termos de 3 abordagens. O quanto que ele conhece, o quanto que ele valoriza, o quanto que ele acha importante, e o quanto que ele aceita e o quanto que ele aplica verdadeiramente, né? Essa pesquisa foi realizada por nós, pela nossa comissão, está em fase agora de estruturação final, de análise dos resultados que foram obtidos. E temos, dentro do nosso programa de trabalho, uma proposta não vou dizer de revisão, né, mas de análise da estrutura da grade, né, da grade curricular, para ver como que a questão da governança corporativa pode ser tratada dentro da grade de graduação. Atualmente existem cursos de pós-graduação, MBAs, né, que tratam da questão da governança. Na graduação, isso ainda é muito incipiente, né? Algumas faculdades já têm, mas não são todas, né? E quando a gente olha, né, já antecipando aqui a pesquisa, né, quando a gente olha o nível de conhecimento, valoração e aplicação por parte dos profissionais, a gente vê que a gente ainda está distante de uma realidade que a gente acha desejável. Estou só antecipando aqui, mas eu só pediria que você escolhesse um para responder pelo adiantado da hora, porque o que abordou mais esse tema aqui foi o professor engenheiro lá, que ele abordou mais isso aí. É porque em 2016 eu terminei o curso de administração numa faculdade lá em Cuiabá, Mato Grosso. Isso. E essa coisa, assim, não foi muito abordada. Não, né? O que a gente percebeu é que em algumas faculdades, alguns alunos que responderam o questionário, eles indicaram que aqui ou ali, numa matéria ou em outra, numa palestra que foi dada, tiveram conhecimento do assunto, mas não de uma forma organizada, estruturada no seu curso, né? Isso é uma realidade assim, na maioria dos cursos de graduação, e olha que a gente fez a pesquisa com base no CRA do Rio de Janeiro, né? Então, não examinamos Cuiabá, por exemplo, nós não examinamos, né? Bom, vamos pensar que não é só o administrador, são todas as profissões, tá? Então, a maioria das pessoas não pensam nisso. Apesar de que o compliance, se você olhar, é algo que afeta a todos. Você está em conformidade com todas as pessoas. O advogado já traz isso no cerne, né? Já aprende isso, né? Mas as outras carreiras nem tanto. Então, o que as organizações fazem? Isso, inclusive, é demanda regulatória. Os mercados regulados exigem isso. É o treinamento, orientação, etc. Não importa se você é advogado, médico, engenheiro, você está dentro da organização, você vai ser treinado. Não importa se você é o presidente ou a copeira, você vai ter que fazer um treinamento. Um treinamento que todo mundo entenda, tá? Então, você vai ter que ter normas, vai ter que ter mecanismos, vai ter que ter exigências, você tem que explicar para todo mundo qual a importância do compliance. Vamos sintetizar compliance. Seguir normas e leis. Isso é uma definição possível. Então, todos têm que seguir normas e leis. Normas internas e externas, normas regulatórias, padrões técnicos. Tudo isso tem que ser seguido e cobrado. Aí entra a questão. Se fosse só estabelecer uma lei, então, por exemplo, ninguém mataria ninguém, porque você tem lá, não matarás, está nos 10 mandamentos, né? Só que, infelizmente, até hoje não se cumpre aquilo. Então, assim, você tem uma série de leis que se mantém até hoje. Então, você meramente colocar num código de ética, numa norma interna, ter uma lei que diz que você tem que cumprir as normas e leis dentro da organização, e existem leis para isso, não é o suficiente. Você tem que estabelecer, infelizmente, o quê? Uma supervisão, um monitoramento, uma cobrança.
E aí entram as áreas de auditoria, as próprias áreas de compliance. Eu não explorei, mas na minha apresentação eu digo que existe compliance regulatório, que você colocar gente que vai lá e verifica se a empresa, se os vários processos da organização, os vários gestores, várias estruturas estão seguindo o que os padrões regulatórios e normativos técnicos que se exigem se cumprir. Você tem o compliance de TI, que é voltado só para TI. Você tem o compliance de processo, ver se todos trabalham com processo. Tem o compliance legal, que é justamente ver se os advogados, pedir o apoio dos advogados, nesse caso, para verificar se tudo está sendo seguido como deve na legislação. Você tem vários tipos de compliance. Tem compliance para a área médica, compliance para a área de engenharia. Então, você tem vários tipos. E as organizações têm que manter esses mecanismos. Agora, para alinhar o pensamento e todos validarem, só tem uma forma: treinamento. As faculdades nem todas estão seguindo. Eu não tenho essa pesquisa, mas acredito nisso. Tá? Até porque, se você parar para pensar, a governança ela passou a ser debatida como ela é hoje em 1990, com o Comitê Cadbury, lá na Inglaterra. Chegou no IBGC aqui em 1995. Tá? Cresceu muito com o caso da Sarbanes-Oxley, está fugindo, obrigado. Sarbanes-Oxley, que é uma lei americana que surgiu por causa de problemas de empresas que só pensavam em metas, né? Que entra aí a Annual Award com outras, né? Wells Fargo, Tyco, né? E você tem aqui mais recentemente no Brasil, em 2012, que é o caso da Lava Jato, né? JBS foi agora em 2017. Então, assim, ainda está recente, mas eu acho que provavelmente isso deve se multiplicar essa visão pelas universidades nos próximos anos. Mais uma? Onde é que está o microfone? Boa noite. Eu queria agradecer e parabenizá-los, né, pelo conjunto de apresentações que, ao meu ver, foram muito complementares entre cada uma, né? A gente fala de perspectivas, né, do compliance, me remete ao passado, vamos chamar assim, né? E falar de passado do compliance, eu penso na responsabilidade social. Há 15 anos atrás, eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre demissões responsáveis, né, porque estava na crista da onda, todo mundo falava de responsabilidade social, né, quando, na verdade, já se tratava do outplacement, a coisa só mudou de nome, né, e eu estava pensando que estava salvando o mundo, falando de uma coisa nova, criando um neologismo e tal, e já existia a coisa há muito tempo. Mas a gente está aqui discutindo perspectivas do compliance, né, e aí eu vejo a responsabilidade social. Pouco se fala da responsabilidade social, né? Deixou-nos o legado, mas pouco se fala. E me parece assim que, comparativamente, a responsabilidade social ela ficou bem na coisa da ética empresarial, né? Não sei se foi uma ingenuidade, enfim, né? Mas ficamos assim esperando pelo autoenquadramento das organizações, etc. e tal. Já o compliance, a meu ver, também me parece que ele já vem com uma cara mais legalista, né? É uma legislação, uma coisa meio que impõe enquadramentos e tal. Eu queria ouvir a opinião, não sei exatamente de qual dos três, tá? Mas assim, o que vocês acham? O que virou a chave da responsabilidade social para o compliance? E falar em perspectiva, o que será que a responsabilidade social tem a nos ensinar sobre perspectivas para o compliance? Quem se aventura? Posso só dar um pitaquinho? Foi dito aqui, o Ronaldo Graham acabou de falar o seguinte: existem vários tipos de compliance, né? E você pode dizer, o que muda aí? Muda a referência, né? Agora eu não me lembro acho que foi você que falou, foi o André que falou, que compliance tem um caráter legal, enquanto que a integridade seria um termo mais brasileiro e que seria mais completo ou envolveria também essas questões. Resumindo, do meu ponto de vista, né, a questão é a referência que você vai estabelecer. Tá? Quer dizer, seguir, cumprir alguma coisa. O compliance é cumprir alguma coisa. A questão é que alguma coisa é essa que você está estabelecendo como referência. E aí tem os diversos aspectos diferentes. Então, você pode ser penalizado porque não cumpriu uma determinada norma, né?
ou não ser penalizado porque essa norma era interna e não vai ter ninguém para te punir. De qualquer forma, você está cometendo uma não conformidade. Agora, isso pode ser penalizado ou não, e isso vai depender da referência que você estabelecer. Tá? Só para dar o conceito da coisa. Mas aí eu deixo com a resposta melhor, mais completa. Muito pelo contrário, ela vai complementar o que você acabou de dizer. Algumas questões de responsabilidade social, elas são utilizadas quase que como uma vantagem competitiva da empresa, para dizer que ela é socialmente responsável. Então, eu compartilho com a minha comunidade, a minha unidade de produção está próxima de uma comunidade, então eu tento integrar aquela comunidade para entender o que acontece dentro da minha empresa, para que ela não se sinta ameaçada e eu me sinta também protegido diante do que é uma situação social. Tá? Mas eu só queria abordar essa questão do legalismo. A corrupção entre empresas não está prevista em lei. A política da empresa, de uma área de suprimentos, por exemplo, está lá dentro da política que você não pode aceitar brindes daquele teu fornecedor de um valor acima de determinados reais. Isso não é lei. Assédio moral. Existe uma construção jurisprudencial, doutrinária sobre isso, mas, então, as duas assinaturas para você liberar um pagamento, que é uma prática de governança, é um controle dentro do teu negócio. Então, não necessariamente, eu acho que o compliance, ele é, por isso que eu estava falando, as regras, regulamentos e regras aplicáveis. Tá? Então, essa questão da responsabilidade social, ela continua para empresas que tenham, Petrobras tem, empresas que tenham qualquer outro envolvimento em grandes comunidades, elas também estão ali atuando. Mercado, quer dizer, as empresas, eu digo mercado acadêmico, né, mas as instituições de ensino também buscando outros valores junto às comunidades. Então, quer dizer, esse desenvolvimento social, ele é profícuo, ele gera vantagens para todos, mas como uma vantagem dentro de um... É como você, por exemplo, a questão de você ter um programa de compliance, acaba sendo uma vantagem competitiva para você, se não é uma obrigação legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E a gente vai encerrando por aqui, convidando... Fiquem atentos, a gente sempre publica, né, os novos eventos. O dia que vocês não puderem estar presentes, podem acompanhar pelo rádio ou pela internet, mas a presença aqui sempre rende alguma coisa. E como é o nome dele? O Jorge fala isso melhor do que ninguém, né? Sempre é proveitosa a vinda aqui. Um abraço a todos, muito obrigado.